Olá, como vai você? Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui em nosso canal. Se inscreva aí se você não é inscrito e ative aí as notificações, esse sininho aí para você ser informado quando tiver um vídeo interessante por aqui. Tem vídeo interessante aqui todo dia. Eu sou o pastor Elias Rodrigues. Bem-vindo. Ô, gente, eu estou aqui estudando a palavra e comecei a pensar uma coisa aqui que poderia te ajudar, especialmente você que prega a palavra de Deus, você que é um jovem pregador, uma moça pregadora da palavra de Deus, preste atenção. Nós que pregamos a palavra, nós precisamos falar de forma correta, passar uma informação correta para as pessoas que estão nos ouvindo, para que eles possam aprender corretamente e reproduzirem corretamente. Um dos grandes problemas na igreja brasileira é que a gente aprende errado, repete errado e vai gerando uma geração de pessoas que falam tudo errado, ensinam errado e por aí vai. Os livros da Bíblia têm sua forma correta de serem mencionados, citados. Então, quando você for citar um livro da Bíblia, você precisa prestar atenção na forma correta. Exemplo, quando você vai ler em Juízes, já observou? O nome do livro é Livro dos Juízes. Então não é correto você dizer assim, irmão, vamos ler aqui no livro de Juízes. Não, a forma correta é Livro dos Juízes, porque é o livro que vai contar a história dos juízes, o período dos juízes em Israel. E esses livros, então, que tem mais de um, né? Primeiro, segundo, meu Deus, dá uma confusão isso. Primeiro a Samuel, não é primeiro a Samuel, e muito menos segunda a Samuel, porque é um livro, é masculino, primeiro livro de Samuel, livro que Samuel escreveu. Então a gente não pode dizer primeiro a Samuel. Quem escreveu a Samuel, o primeiro livro? Segundo a Samuel. Quem escreveu o segundo livro a Samuel? É primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel. E muito menos primeira a Samuel. Por que primeira? Porque você está falando do feminino. Preste atenção nisso. Agora observe o caso de Crônicas. A designação é masculina, mas o nome do livro é feminino. Entendeu? Então a gente fala assim, ó. Primeira Crônicas, não pode, é livro, mas o nome do livro é feminino. Então, o correto seria Primeiro Crônicas, entendeu? Também não vai falar primeiro a Crônicas, não. É uma crônica, várias crônicas. Então, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas. É interessante também o que acontece com reis. Muita gente fala livro de reis, é livro dos reis, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, não é primeiro a reis. Quem escreveu aos reis? Entendeu? Não faz sentido, preste atenção, cara. Quando você chega em Salmos, meu Deus, que confusão que dá. Vamos ler aqui no livro de Salmos. Não seria livro dos Salmos? Aí tem gente que fala assim, vamos ler aqui no livro do Salmo, capítulo 23. Não existe isso, é uma coleção de salmos. Então é Salmo 23, Salmo 91, Salmo 150. Então a forma correta de você mencionar é, vamos ler o Salmo 150, o Salmo 23. Está pegando? Quando nós chegamos nos evangelhos, aí dá uma bagunça terrível. Olha, eu já falei errado. Não é evangelhos, é um evangelho só. Senão dá a impressão de que são vários evangelhos, 4 evangelhos. Não, são 4 evangelistas, mas é um evangelho só. Então a forma correta de dizer é o evangelho segundo Mateus, ou o evangelho que escreveu Mateus. Entende? Tem gente que gosta de falar até mais bonitinho, aí diz assim, vamos ler no evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Pegou? É bonito, né? Então você pode simplesmente dizer o nome do livro. Vamos ler em Mateus 5. Vamos ler em Lucas 4. Marcos 3. Entendeu? A mesma coisa é com Atos dos Apóstolos, né, gente? A forma correta de dizer é Atos dos Apóstolos. Então é o livro
dos Atos dos Apóstolos. Tem gente que fala livro de Atos, livro dos Atos de Apóstolos. Fala simplesmente Atos, igual eu. Irmãos, vamos ler em Atos 10. Acabou, pronto. Agora, quando chega nas cartas, meu Deus do céu, as epístolas, né? As cartas paulinas, então, que confusão que dá, gente. Tem gente que fala assim, primeiro aos Coríntios. Primeiro o quê? É uma carta, é feminino, gente. Primeira aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira, porque é uma carta, entendeu? Agora, quando chega nas universais, aquelas cartas que não têm destinatário único, né? É uma carta geral, que a gente chama gerais, universais, por exemplo, Pedro. Então a gente não pode falar primeira a Pedro. Quem escreveu a Pedro? É ele que está escrevendo, então é primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 5. Segunda de Pedro. Está entendendo? Não é muito difícil não, é só prestar um pouquinho de atenção. Passando aqui para dar essa dica para você que prega a palavra de Deus, porque ninguém vai para o inferno por falar errado. Mas é que é legal falar certinho, né? Na minha igreja tinha um irmão que falava tudo errado, né? Aí ele cortava as palavras, tadinho. Aí uma vez ele foi ler, ele falou assim, irmão, vamos ler aqui. Não é vamos ler, né? Vamos ler. Irmão, vamos ler aqui em Mateus 4, capítulo 5. Mateus 4, capítulo 5. Mateus 4, capítulo 5. Ai, Jesus.